A África já presenteou o futebol com alguns dos melhores jogadores que o mundo já viu. Didier Drogba ajudando o Chelsea a levantar sua primeira Champions, Samuel Eto'o fazendo história na Inter e no Barcelona, Mané e Salah formando um dos ataques mais letais do futebol moderno no Liverpool, George Weah sendo o primeiro e único africano a ganhar a bola de ouro, e até hoje a gente tem vários jogadores de ponta do futebol mundial que representam seleções africanas, como Osimhen, Hakimi, só que mesmo com todo esse talento ainda tem um troféu que nenhuma seleção africana nunca conseguiu levantar: a Copa do Mundo. Da decepção de 2010 à campanha milagrosa de Marrocos em 2022. A pergunta que sempre fica é: como um continente que é apaixonado por futebol, que respira esse esporte, assim como a Europa, assim como a América do Sul, nunca conseguiu produzir uma seleção capaz de levantar a Copa? E a reflexão que eu quero trazer aqui nesse vídeo é quando, não se. Quando e qual vai ser a primeira seleção africana a conquistar a Copa do Mundo? Com a chegada da Copa Africana de Nações, que vai acontecer agora no dia 21 de dezembro, eu achei que era o momento ideal de trazer essa discussão aqui. A CAN é uma competição que eu gosto muito e que também vai servir como um termômetro ali pra gente entender a força das seleções africanas indo pra Copa do Mundo. Quer dizer, pelo menos da maioria delas, já que algumas, como Cabo Verde, não se classificaram pra essa edição atual da CAN. Só que ainda assim, várias das seleções que vão estar jogando em 2026 lá no México, Estados Unidos e Canadá estarão aqui também com força máxima jogando a Copa Africana em Marrocos. E na história das Copas, nenhum país que não fosse de América do Sul ou Europa venceu a Copa do Mundo. E quando a gente para pra pensar, já é um grupo muito privilegiado de só 8 seleções que venceram todas as mais de 20 Copas do Mundo. Brasil, Uruguai e Argentina aqui na América do Sul, França, Inglaterra, Itália, Alemanha e Espanha pela Europa. E pra ser sincero, eu acredito que em 2 ou 3 Copas, as chances de uma seleção africana tentar surpreender e quem sabe chegar numa final não são baixas. Porque na história das Copas a gente já teve várias seleções do continente que conseguiram surpreender, conseguiam chegar longe, mas sempre batiam na trave. A primeira grande história foi Camarões na Copa do Mundo de 1990. Liderados pelo lendário Roger Miller, Camarões chocou o mundo ao vencer a Argentina na partida de abertura e também depois triunfar sobre a seleção da Romênia para se classificar ao mata-mata, onde eles conseguiram vencer uma fortíssima seleção colombiana e chegar até as quartas de final, onde acabaram sendo derrotados pela Inglaterra por um gol de pênalti do Lineker na prorrogação da partida. Depois, em 2002, foi a vez de Senegal na sua estreia em Copas do Mundo. Senegal surpreendeu os atuais campeões do mundo, a França, vencendo eles por 1-0 num dos gols mais memoráveis da história das Copas, não necessariamente pela beleza do gol, mas por ser Senegal na sua estreia, uma ex-colônia francesa, derrotando os atuais campeões da Copa e ajudando a eliminar eles na fase de grupos. Depois eles arrancaram empates contra o Uruguai e Dinamarca para se classificar em segundo lugar. Por conta disso, eles viraram a sensação da Copa, ainda mais quando eliminaram a Suécia nas oitavas de final com um gol de ouro na prorrogação, só para acabarem se tornando vítimas do mesmo gol de ouro contra a Turquia nas quartas de final. Mais uma vez, uma seleção africana chegou tão perto, mas ao mesmo tempo ficou tão longe. Então, em 2010, uma das campanhas mais memoráveis da história, Gana na Copa do Mundo da África do Sul. Depois de passar em segundo lugar num grupo com Sérvia, Alemanha e Austrália, Gana poderia até ter liderado esse grupo num jogo extremamente pegado contra a seleção alemã, que seria a futura campeã do mundo, e apesar de terem vencido por 1-0, deram menos chutes a gol que Gana e controlaram a posse de bola só em 55% de tempo do jogo. Foi muito pegada essa partida. Nas oitavas de final, Gana passou pelos Estados Unidos com um gol nos acréscimos do nome que mais vinha se destacando pela seleção na Copa, a Samoa Gyan, e nas quartas de final enfrentaram o Uruguai. Foi outro jogo extremamente tenso em que Gana saiu na frente nos acréscimos do primeiro tempo, mas o Uruguai respondeu no segundo tempo com aquele golaço de falta do Furlan. A partida então foi para a prorrogação, onde o clima seguiu tenso, as duas equipes com medo de errar, mas ao mesmo tempo tentando atacar. Até que no final da prorrogação, numa bola jogada na área do Uruguai, aquela confusão de final de jogo que ninguém sabe o que tá acontecendo, a bola tomou um rumo em direção ao gol uruguaio. E se ela entrasse, ia ser a primeira vez na história que uma seleção africana chegaria na semifinal de uma Copa do Mundo. Só que no caminho, ela não encontrou a rede e sim as mãos de Luis Soares, que impediu o sonho ganês. Quando o Luis Soares foi expulso e Gana ganhou esse pênalti, os jogadores foram até a torcida e começaram a comemorar como se já tivessem classificados. Só que foi o mesmo nome de referência dessa Copa, a Samoa Gyan, que se preparou, correu até a bola e acertou o travessão.
Depois disso, a partida foi para os pênaltis, onde os uruguaios saíram vitoriosos em cima do sonho destruído das Estrelas Pretas. Em 2014, a gente poderia ter tido o e se da Argélia, naquele jogo tenso, onde quase eliminaram a Alemanha nas oitavas, mas acabaram derrotados mais cedo do que o futebol que eles apresentaram na Copa merecia. Então, enfim, chegamos em 2022, onde Marrocos mostrou para o mundo que as seleções africanas podem sonhar. Num grupo difícil, com Bélgica e Croácia, além do Canadá, Marrocos saiu invicta em primeiro lugar, vencendo Bélgica e Canadá, além de empatar com a Croácia. E no mata-mata, eles tinham uma ideia clara: se defender e esperar oportunidades de contra-atacar os seus adversários, pegar eles desprevenidos enquanto ainda estão no campo de ataque e aproveitar dessa desatenção para ferir eles. E foi assim que eles terminaram a fase de grupos, levando apenas um gol esse que foi inclusive um gol contra do Aguerd. E foi jogando do seu jeito, respeitando a sua disciplina, que eles seguraram a Espanha no 0-0 e passaram nos pênaltis, e no jogo contra Portugal encontraram um cabeceio milagroso do En-Nesyri para conseguir marcar o único gol da partida e avançar para semifinais, gerando até aquela famosa frase do Pepe, que ele falou que o único time que queria jogar futebol hoje era Portugal. E eu digo que foi exatamente o contrário. Marrocos entrou com um plano de jogo claro de se defender contra a seleção de Portugal, impediram eles de marcar e conseguiram ainda levar a bola até o campo de ataque para conseguir marcar o único gol da partida, assim se tornando a primeira seleção africana a chegar numa semifinal de Copa do Mundo. E não foi um caminho fácil que eles tiveram. Bélgica, Croácia, Espanha, Portugal, todos nomes difíceis e que não conseguiram derrotar a seleção marroquina. Só que na semifinal eles teriam o que era um dos grandes favoritos para essa Copa do Mundo, a seleção da França. Um time que você não pode errar, você não pode deixar acreditar nem por um minuto que seja. E num erro, numa desatenção logo no começo do jogo, os franceses abriram o placar e Marrocos até tentou correr atrás durante toda a partida, só que eventualmente Colomoni ampliou para os franceses e o sonho marroquino caiu nas semifinais, e na disputa de terceiro lugar também acabaram perdendo para a seleção da Croácia. Ainda assim, Marrocos se tornou a primeira seleção africana a chegar numa semifinal de Copa, derrotando grandes seleções no caminho. Mesmo que eles tenham perdido para a França, a trajetória deles provou que o título mundial africano não é só um sonho, pode ser uma realidade. Então, hoje, quais são as seleções mais bem preparadas para tentar alcançar esse troféu? O primeiro nome tem que ser Senegal, os Leões de Teranga. Senegal, para mim, é uma das seleções mais equilibradas da África, com Mendy no gol, Koulibaly na defesa, bons nomes como Gana Gueye e Pepe Matar Sarr no meio, Sadio Mané ainda liderando o ataque. Senegal é sólido em todas as áreas, e o título da Copa Africana de 2021 mostrou que eles conseguem vencer sob pressão. Na Copa de 2022 também se classificaram para as oitavas de final. E nas eliminatórias para a Copa do Mundo agora de 2026 também passaram em primeiro lugar no seu grupo, levaram só 3 gols ao todo e não perderam nenhuma partida. Então você adiciona algumas jovens estrelas, jovens promessas que vêm surgindo, como Nicolas Jackson, Ismaila Sarr, e o Senegal pode ser uma das principais apostas do continente africano. Obviamente a gente não pode esquecer da seleção de Marrocos. Eles mostraram o caminho em 2022, disciplina, organização e principalmente confiança no trabalho do técnico, Walid Regragui, que conseguiu montar uma seleção praticamente imbatível na Copa do Mundo. Bono no gol, o goleiro que ganhou destaque na Copa, também fez história lá no Sevilha e atualmente joga no futebol árabe. Junto dele você tem o Amrabat, Aguerd, Al-Kanouz, Ben Seguir, En-Nesyri, Ezalzouli, além dos principais nomes e estrelas do time, Brahim Dias, do Real Madrid, e Achraf Hakimi, do PSG. Inclusive ainda vai ter um vídeo aqui no clube contando sobre como a Federação Marroquina investiu pesado no futebol e transformou Marrocos em uma das potências do futebol africano. Então não deixa de se inscrever aqui no canal para você não perder vídeos como esse. Com esse elenco, somado a toda a experiência de uma nova geração que tá chegando para recompor, o maior trunfo deles é a estrutura defensiva, porque eles não só atacam com habilidade, como também têm a capacidade de neutralizar o ataque adversário. O Marrocos pode muito bem repetir a magia e tentar talvez até ir mais longe, quem sabe sonhar com a final de Copa. Um outro nome que eu coloco ao lado de Senegal e Marrocos é a Costa do Marfim. A geração de ouro deles, de Drogba e Touré, já se foi, só que a Costa do Marfim tá conseguindo se reconstruir com grandes jogadores como Haller, Franck Kessié, Simon Ndingra, Ndika, Amad Diallo. O problema deles sempre foi a questão da consistência, só que depois do título da Copa Africana em 2023, se eles conseguirem somar essa consistência com o talento e a mentalidade dos jogadores, eles sempre vão ser um time perigoso. Mostraram isso nas eliminatórias da Copa, numa disputa intensa com o Gabão, saíram vitoriosos sem levar um único gol em
toda eliminatória. Então muita gente tava rindo até quando eu postei aqueles shorts aqui no clube falando que o grupo de Alemanha, Costa do Marfim e Equador pode ser o grupo da morte da Copa do Mundo, mas eu realmente acredito que aqui a gente tem um grupo com 3 seleções extremamente difíceis, e ainda mais Costa do Marfim e Equador, que não são seleções de levar muito gol, podem dar um trabalho para a Alemanha e surpreender nesse grupo. E a Costa do Marfim, quem sabe, surpreender em toda a Copa. Agora, um pouco mais abaixo, a gente tem outros nomes que podem ainda assim fazer sua graça nessa Copa do Mundo. Os faraós do Egito não podem ser descartados, 7 títulos de Copa Africana, mas não conseguem repetir esse mesmo brilho em Copas, como o Mohamed Salah ainda jogando muita bola, apesar dos problemas internos no Liverpool. E uma nova geração ali surgindo com o Omar Marmoush. A janela de oportunidade tá aberta, mas ela pode se fechar rapidamente se o Salah não receber esse apoio certo. A seleção ainda é muito frágil defensivamente e isso pode custar caro contra times mais estruturados. Claro que outras seleções podem surpreender. Cabo Verde tem um bom time, mas o fator de ser a primeira Copa do Mundo, de ter muitos jogadores inexperientes nesse palco, ainda pode jogar um pouco contra. Gana também tem uma boa seleção, mas apresentam ali algumas instabilidades que podem custar caro numa Copa, apesar da boa campanha que fizeram na classificação. E a África do Sul vive uma grande reconstrução no futebol. Inclusive eu fiz um vídeo explicando isso no card que tá aparecendo aí pra vocês, caso vocês queiram ver, mas exatamente por estar nesse processo de reconstrução ainda, eu acho que não vem com toda essa força. Esses times podem fazer história na Copa, mas acredito que as federações ainda estão apostando em projetos mais a longo prazo. Por décadas, as seleções africanas têm produzido jogadores de nível mundial, só que existem problemas muito mais profundos que têm limitado o sucesso das suas seleções, a infraestrutura, o desenvolvimento. Muitos jogadores chegam na Europa ainda jovens e as ligas nacionais dos países africanos, num geral, simplesmente não têm o mesmo nível de instalações, de estrutura, de treinamento, de gestão, e várias federações têm um problema de planejamento a longo prazo, com frequentes mudanças de gestão, política, organização, corrupção e vários conflitos internos que atrapalham a evolução das seleções. E embora consigam produzir várias estrelas, como as seleções europeias e da América do Sul, com clubes europeus inclusive investindo cada vez mais em olheiros e academias em países africanos, os elencos muitas vezes carecem de uma profundidade comparado com outras nações que têm opções em todas as posições e no banco de reservas. Só que apesar de todas essas dificuldades, o futebol africano hoje em dia nunca pareceu tão completo nas suas principais seleções em toda a história. Como eu falei, você tem seleções com nomes bons em praticamente todas as posições, como Marrocos, Senegal, Costa do Marfim. E Marrocos em 2022 já provou que é possível sonhar, e ainda mais agora com a Copa do Mundo de 2026, com mais vagas sendo dadas ao continente africano. Diferente do que o senhor Gattuso acredita, isso é bom pro futebol, dá mais experiência, mais oportunidades de outras nações africanas terem a sua chance no principal palco do futebol mundial. Então, quem será o primeiro? Se eu tivesse que apostar em uma seleção, quem queria ser a primeira seleção africana a levantar uma Copa do Mundo? Se eu tivesse que colocar todas as minhas fichas hoje, a seleção mais preparada, principalmente pelo investimento interno no futebol, é Marrocos, um time com jogadores de ponta em praticamente todas as posições e que está repondo o seu elenco com jovens promessas como El Khanous, Ben Seguir, Saibari, Akomar, sem falar nos nomes que já estão consolidados, como Hakimi, Bono, Amrabat, Ezauzuli, Brahim Diaz, Aguerd, Mazraoui. Sinceramente, no momento, Marrocos tá numa segunda prateleira dos favoritos para vencer a Copa, e inclusive estão no grupo do Brasil, nossa maior pedreira nessa primeira fase, mas futebol se vence no campo e não na teoria. Tudo pode acontecer. A África sempre foi um coração pulsante do futebol, do ritmo da torcida, a garra dos jogadores. O continente sempre presenteou o mundo com tanta beleza, com tantos jogadores lendários pro esporte. A única coisa que falta é essa estrela dourada em cima do escudo na camisa. E não se enganem, eu realmente acredito que o dia vai chegar que uma seleção africana finalmente vai levantar uma Copa do Mundo. A grande questão é quem que vai chegar lá primeiro. Mas aí tá a minha reflexão se um dia uma seleção africana vai vencer a Copa do Mundo. Eu quero saber a sua opinião, não esquece de deixar ela aí nos comentários se você concorda, discorda. Quem você acha que vai ser a primeira seleção a ganhar uma Copa do Mundo? Escreve aí na caixa de comentários. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o clube, você pode fazer isso se inscrevendo no canal. A gente vai ter vários vídeos comentando ali, falando algumas histórias enquanto estiver rolando a Copa Africana de Nações nas próximas semanas, então não deixa de acompanhar aqui, além de várias outras histórias que a gente já conta por aqui. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.